Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula passada foi a aula de número 10. A gente falou do sistema reprodutor feminino e a aula de hoje é a aula de número 11, que a gente vai falar sobre algumas etapas que existem no processo da reprodução humana. Essa aula ela é destinada para os alunos do oitavo ano da Escola Estadual Nila Fará, no ano de 2020. A primeira etapa que a gente vai ver é a ovulação. Então, a ovulação consiste na liberação de um ovócito ou de um óvulo por um dos ovários por volta do 14º dia do calendário ou do ciclo menstrual. Esse calendário vai iniciar no primeiro dia da menstruação. Então, na figura da direita, é possível a gente ver aí um útero, mostrando as tubas uterinas, o ovário, e na imagem de baixo a gente pegou o ovário e ampliou. Então é possível ver diferentes ovócitos. Os ovócitos menores são os ovócitos que estão começando o seu processo de desenvolvimento e os ovócitos maiores eles já estão quase maduros. E um desses ovócitos vai ser liberado em direção à tuba uterina até chegar ali no útero, para que ocorra a fecundação. E aí é possível perceber que dentro desses ovócitos possui uma estrutura chamada corpo lúteo, ou também conhecido como corpo amarelo, que a gente pode ver aí na figura. E essa estrutura ela é importante porque produz dois hormônios aí no ovário. Ela é responsável por produzir o estrogênio e a progesterona. O estrogênio ele vai ser responsável pelos caracteres sexuais secundários. Esses caracteres sexuais secundários vocês viram aí na videoaula anterior. E a progesterona ela vai manter essa parede do útero, chamada de endométrio, crescida. Então ela não vai deixar que essa parede do endométrio ocorra a descamação dessa parede, né? O rompimento dessa parede. A segunda etapa ela é conhecida como fecundação, ou também alguns autores chamam de fertilização, e a entrada então desse espermatozoide no óvulo ou ovócito, com a união então do material genético contido no espermatozoide com o material genético contido no óvulo. E aí observem na figura de baixo o tamanho do espermatozoide e o tamanho do ovócito, né? O ovócito é maior que o espermatozoide. E aí na figura da direita já é possível perceber, a gente tem um útero, a tuba uterina, e é justamente na tuba uterina, na parte mais distal, ou seja, na parte mais afastada ali da tuba uterina, que ocorre a fertilização. Onde está escrito aí fertilização é justamente o momento em que o ovócito entra, que o espermatozoide, perdão, entra no ovócito. A próxima etapa é a menstruação, e a menstruação ela é a descamação ou então o rompimento da parede interna do útero, que é conhecido como endométrio. E ela ocorre quando não existe a fecundação. Então o espermatozoide, por algum motivo, não encontrou o ovócito, então ele não fecundou esse ovócito, não fertilizou o ovócito, portanto não formou o óvulo, e aí então acontece a menstruação. E esse sangue ali que a gente percebe na figura da direita, ele é resultante dessa descamação da mucosa interna ali do endométrio. E esse sangue ele é eliminado pelo canal vaginal. E geralmente ele é acompanhado, né, de fortes cólicas. Então esse período menstrual ele dura entre 4 e 7 dias, que dura esse sangramento. E é importante a gente diferenciar o período menstrual do ciclo ou calendário menstrual. O calendário menstrual é um intervalo entre uma menstruação e outra, e vai durar em média 28 dias. Já o período menstrual, ele dura entre 4 e 7 dias e corresponde aí à descamação desse endométrio, né, que é eliminado na forma aí de sangue. A menarca representa a primeira menstruação de uma mulher e ela acontece geralmente na puberdade entre seus 11 e 13 anos de idade, mas pode ocorrer antes ou até mesmo depois. E a menstruação ela representa o início da vida fértil de uma mulher. E os primeiros ciclos menstruais eles não seguem um padrão, eles não são regulares. Então eles podem ocorrer em 28 dias, como pode ocorrer antes de 28 dias.
A tensão pré-menstrual, também conhecida como TPM, ela ocorre alguns dias antes da menstruação e ela é um conjunto de sensações desagradáveis que a mulher vai sentir e que vão estar relacionadas às variações nos níveis hormonais. Então, por exemplo, elas podem sentir as mamas inchadas e doloridas, sentir irritadas, com vontade de chorar. E por volta dos 50 anos de idade, o estoque de células precursoras de ovócitos se esgota. Então, eu falei na videoaula anterior que as mulheres apresentam em torno de 400 células precursoras de ovócito e quando esse estoque se esgota, isso indica então o fim do período reprodutivo de uma mulher e as menstruações então cessam, né? Acabam. E aí as mulheres podem sentir um certo desconforto devido à redução na produção de determinados hormônios e podem, por exemplo, ter uma sensação de aumento de calor corporal. Nesse período menstrual, é natural, comum, que as mulheres utilizem os absorventes higiênicos, justamente para absorver ali aquele sangue resultante da descamação do endométrio. E aí, esses absorventes devem ser trocados várias vezes ao longo do dia e eles são vendidos aí em farmácias, supermercados. E existem dois tipos, os absorventes externos e os absorventes internos. Então, na figura aí da direita, é possível ver um absorvente externo, que é esse maior, e o absorvente interno, que é como se fosse um tubinho, ele é para colocar internamente ali no canal vaginal. Como referência, eu utilizei esse livro A Poema, que ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático, para o 8º ano, e é o livro que a Escola Estadual Nila Fará adota em 2020. Tirei também algumas informações e até mesmo imagens desse livro de biologia, que já fez parte do Programa Nacional do Livro Didático.